batom, bate-papo. Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, estamos hoje aqui com mais um programa Batom e Bate-Papo para bater um papo gostoso com você, para falar de verdades tão preciosas, tão importantes para a nossa vida. O tema do nosso programa hoje é semente, solo e favor. O que prevalece na hora de usufruir a bênção de Deus? Como você já percebeu, hoje a pastora Márcia não está, mas nós estamos aqui com o nosso time de toda semana. Eu já quero cumprimentar as pastoras, pastora Valéria, pastora Dalva, bom dia. Bom dia, pastora Marília. E nós estamos aqui, o nosso desejo é liberar fé no seu coração. Amém. Verdade. Bom dia, queridas. Bom dia, você dia. ouvinte. Nós temos alimentado e liberado a nossa fé. Isso ainda não acabou. Ah, não mesmo, porque hoje nós vamos falar sobre esse livro do pastor Aloísio, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. Que você seja abençoada com o programa de hoje. No primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, mas especificamente falando do solo. Tudo depende do solo. Nós falaremos da importância dos nossos relacionamentos e como eles podem definir o curso da nossa vida. Olha, a primeira pergunta, então, para a gente compartilhar é sobre o que a palavra de Deus fala em Mateus 13, no verso 38. A Bíblia fala ali de uma parábola onde ela menciona a boa semente e o solo. A Bíblia diz: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Eu queria perguntar aqui para as pastoras, na prática, o que seria essa boa semente e o solo? Pastora Marília, quando eu li tudo isso que fala sobre esse assunto, eu confesso que eu falei, gente, mas como assim, boa semente? A semente não é a palavra? Não, o solo não é o nosso coração. Mas a gente vai entender que nesse contexto, né, nós vamos avaliar essa semente de uma outra forma e esse solo de uma outra forma. Então, nesse contexto, o pastor Luiz, ele deixa de uma forma tão linda e tão clara que essa semente, ela faz parte da nossa vida, daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, filhos do reino, daquilo que somos de fato. Mas o solo, ele aponta para aquele ambiente que está ao nosso redor, aquilo que coopera para que o que nós somos floresça. E eu achei isso tão poderoso, porque é uma realidade que nós vivemos todos os dias. Exatamente. Né? Que aquilo que está perto de nós nos influencia de todas as formas. E a Bíblia, em várias passagens, vocês vão se lembrar agora, ela também fala que nós somos árvore, não é? Está em Isaías 61, a Bíblia fala que nós somos carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. Lá em João 15, a Bíblia fala que nós fomos gerados e estabelecidos para dar fruto, e nosso fruto permaneça. Sim. Não é isso, pastora Valéria? Sim, interessante que quando a pastora Dalva falou a palavra florescer, essa palavra é boa de falar, é boa de ouvir. Sim. Não é florescer, porque nós somos a boa semente. Foi tão maravilhoso, né, ter contato com essas verdades de novo. Nós somos cheios de dons, cheias de talento, cheios de talento. Então, é isso. O Senhor vai nos plantar em um solo bom, está nos ensinando qual é esse solo bom, para que esses frutos, esses talentos, as nossas vocações, elas venham a florescer e edificar uns aos outros. Verdade. Nós já falamos em vários programas aqui que as palavras que nós proferimos, que nós liberamos, elas têm o poder de mudar, de definir o curso da nossa vida. Sim, Vocês lembram disso? Sim. Mas não somente as palavras. Nós cremos que nossos relacionamentos também definem o curso da nossa vida. Nós precisamos de um solo saudável. A pastora Dalva falou
que, segundo o que o pastor Luiz coloca nesse livro, nós somos a boa semente, né, pastora Valéria? sim. Mas precisamos, qualquer semente, ela precisa de um solo fértil. Qualquer semente, ela precisa de um ambiente propício para que ela dê fruto. Como a Bíblia fala que nós precisamos dar frutos e frutos que permaneçam. Agora, se nós somos a semente, como você falou, né, com tantos dons, com tantas habilidades que Deus nos deu, como identificar um solo saudável, fértil, para que nós possamos, então, dar bons frutos, pastora Valéria? Um ambiente cheio de vida e saúde, né? Aqui ele fala até no livro um terminho chique, que ele fala, se você plantar em um solo insalubre, não vai frutificar. O que é esse solo? Que não tem saúde, que não tem vida, que não tem viço. Né? Aquilo que provoca doença. Muitas coisas provocam doenças. E quando a senhora começou falando sobre relacionamentos, você sabe, Deus é um Deus de relacionamentos. Deus, ele decidiu ser 3 e não ser 1. O pai se relaciona com o filho se relaciona com o pai, ambos se relacionam com o Espírito, e é maravilhoso ver essa triunidade. Por quê? Porque o Espírito fica revelando Cristo. Né? O pai fica endossando o filho, e o filho fica honrando o pai. Então, eu acho que ao olhar para o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a gente tem uma boa figura, uma boa imagem para um relacionamento saudável, para um ambiente que tem vida. Você falou aí que realmente Jesus, em todo o tempo, ele remetia ao Pai, né? Todo o tempo. Ele até acha interessante, quando Jesus ele curava as pessoas, vocês vão se lembrar, ele falava, não conta para ninguém. Sabe que sempre eu ficava pensando, por que Jesus falava isso? Ele veio para expressar o próprio Deus, né? Mas depois eu meditando, eu até li sobre isso, Jesus ele não queria ser visto. Ele queria que o Deus, né, que o trouxe, o Deus Criador, se fosse visto. Ele queria remeter a sua vida ao Senhor, que na realidade é o princípio, né, que nós devemos viver, que não tem nada a ver conosco, né, tem tudo a ver com Ele. Mas é muito importante nós identificarmos um solo fértil, propício para dar esses frutos. Vocês devem ter jardim. Eu sei que a pastora Valéria tem, que direto eu passo na porta da casa dela, o pastor Marcos está lá aguando, né? Ele gosta, né? Gosta. Tardezinha. Verdade. Eu também, nossa, na hora ama, e eu também gosto muito do jardim. E vocês... Eu gosto muito, mas não de cuidar dele. Você deixa para outros, né, pastora? Meu Você Valéria? cuida de muitos jardins, Dalva. Ixi, muitos. Muitos. E olha, jardins muito floridos, né, Ixi, pastora Valéria? Como? Mas é interessante que para que você tenha um jardim florido, você precisa sempre, com muita frequência, podar, tirar as ervas daninhas, né? Você precisa ali tirar aquelas pragas, não é verdade? Sim. Porque direto aquilo vem para poder tirar a beleza, vem para poder sufocar ali a semente. Então, eu penso que esse ambiente como identificar um solo saudável, é você saber aquilo que não está fazendo bem. Né? Sim, verdade. Você identificar os comedões, os caramujos. Eu estou agora na minha casa, eu tenho uma hortinha lá, de vez em quando eu até posto lá no meu Instagram. Tem mesmo, tem cebolinha, se você Não, eu tenho até quiser couve. dicas. Nossa, tem cada coisa. É tão bom. E assim, Deus fala muito comigo, né, com relação a isso. Aquele ambiente ali é gostoso de você plantar e depois querer fazer uma comida, você pega aquela cebolinha e pica na hora que vem aquele cheiro gostoso. Mas sabe que direto nós identificamos comedões, caramujos, né, que vêm e que roubam ali, que comem a folha. E isso é justamente aquilo que vem para roubar, né, o vigor. O nosso vigor, o solo saudável e fértil é aquele que propicia, né, a semente a dar frutos. E nós precisamos identificar. Agora, se a Bíblia fala, então, que o solo é o ambiente, com certeza, os nossos relacionamentos, eles precisam estar cercados de pessoas que nos conduzem, que vão contribuir para o propósito de Deus, né? Para nós. Agora, na igreja, nós somos cercados de muitas pessoas diferentes. Você vê, tem pessoas de todo jeito. Verdade. Diferentes níveis de fé, diferentes personalidades, temperamentos. Como saber identificar se as pessoas que foram plantadas ao nosso lado irão nos levar, presta atenção, para o vale, lá para baixo, misericórdia, Misericórdia. ou
para as montanhas, para os montes e para cumprir o propósito. Como é que eu vou discernir? Nossa, essa pessoa está contribuindo. Essa aqui eu não vou ouvir muito, não. Tem aqui uma dica para nós? Pastora Marília, eu acho que o Espírito Santo compartilha conosco de que aquilo está nos fazendo bem ou aquilo está nos fazendo mal. Mas eu acho que tem algumas coisas que são práticas, que nós podemos perceber. Pessoas que diminuem as nossas experiências, pessoas que diminuem a nossa fé, Sim. que minam a nossa fé, pessoas que levam tudo para a naturalidade, nada está fora do propósito de Deus, faça a sua vontade, sempre te levando para a naturalidade, não para a espiritualidade. Sim. Né? Então, pessoas que te afastam de Deus, elas sempre vão ser danosas para o Verdade. propósito. Pastor, eu identifico também, desculpa, Pode falar. pessoas negativas. Sim, eu ia falar isso, exatamente. Então, sabe assim, é impressionante. Porque tudo na vida, a gente estava até compartilhando em vários outros programas aqui sobre o poder das palavras. É impressionante como que a confissão negativa, ela multiplica muito. A mídia é alimentada disso, de tragédia, notícia ruim. Então, assim, pessoas negativas, elas poluem a sua alma. Sim. E eu já percebi, eu não sei se vocês já perceberam, ou se alguém que está nos ouvindo também já percebeu isso, pessoas que estão perto de nós que nos deixam sempre para baixo. Você está sempre sonhando com algo da parte Sim. de Deus e as pessoas te puxam para baixo para um nível mais raso. Tipo é o assim, vale, não precisa né? orar tanto. Isso. É o vale. Não, você está lendo demais a Bíblia, você precisa se divertir mais, como se essas coisas não fossem boas. E eu creio também, como José, né? O José é um exemplo muito bom para nós. José teve um sonho. Né? Não sei quantos conhecem a história de José, vou pincelar aqui para você situar. José teve um sonho ali dos feixes, que aqueles feixes, alguns se dobravam diante dele. Quando ele foi falar isso para os irmãos, não, eles simplesmente jogaram ele ali, né, Riram riram dele no poço, venderam ele. e depois a gente viu que aquele sonho ele era profético e o Senhor confirmou, levantando José depois como um governador, né, de uma nação. Agora, para nós também, trazendo isso para a nossa experiência, nós todas somos discípulas da pastora Márcia, sentamos do lado dela toda semana, compartilhamos os mesmos sonhos. Eu, particularmente, eu falo que Deus me ama tanto, que só tem 30 anos que eu sou discípula direta e ando do lado dela. E é muito precioso estar do lado de uma mulher de Deus com que sonha os sonhos de Deus. Mas vocês vão concordar comigo que muitas vezes ela chega na reunião cheia de sonhos e às vezes sonhos tão altos, tão grandes que até a gente fala, uau, né, com projetos assim a nível mundial, ousados, como o projeto do Amado Coração, conferências, né, conferências em grandes ginásios, como nós tivemos aqui, para 15 mil pessoas. Verdade. Então, eu acho que nós, como discípulos, e isso também trazendo até para aquelas pessoas que estão nos vendo aqui, nos ouvindo, essa palavra de fé, no momento que a pessoa chegou compartilhando o sonho de Deus, ela tem o poder para nos levar para frente, não é verdade? Para nutrir, né? Para poder, olha, é isso mesmo. Deus vai fazer. Teve uma vez que a pastora Márcia chegou na nossa reunião, acho que ela estava tão, ela sempre ora muito, acho que ela estava tão cheia dos sonhos de Deus, que ela falou, gente, vamos fazer uma conferência no Goiânia Arena, que é aqui em Goiânia, um ginásio enorme, né? Radicais Livres já tiveram conferência lá, inclusive os Radicais Livres já foram até para o Serra Dourada, que cabe 50 mil pessoas, e há promessas, né, de que nós vamos para a conferência dos Radicais Kids ali. Mas, amém, vamos no processo, né? De glória em glória. De glória em glória. Mas eu me lembro que ali ela compartilhava e às vezes a gente assustava. Né? E eu sempre faço uma oração antes de vir para a reunião. Falo, Senhor, que eu possa ser um instrumento de Deus para levar a pastora Márcia para as montanhas. Aleluia. E não para os vales. Sim. Então, acho que quando pessoas ao seu lado compartilhar de sonhos grandes, né, tenha o espírito de fé. Ainda que você não tenha, né, pelo menos vai na fé do outro e fala, não, é isso mesmo, porque isso leva a pessoa a cumprir o propósito. Sim. E eu penso também que no dia a dia, pastora Marília, o que nos rouba também do propósito? Eu acho que tem turmas que nos fazem mal. Sim. Você está no meio de turmas que as conversas vão te fazer mal. Elas vão te roubar
a sua fé, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, né? Porque talvez algumas pessoas estão nos ouvindo e falam, olha, eu não sou pastor, eu não tenho tantos propósitos assim, mas com certeza Deus tem um propósito específico para a sua vida. Isso. Né? E pessoas que estão ao seu redor têm esse poder de te impulsionar Exatamente. ou de te segurar. Olha, não vamos muito longe, não. Até no casamento, pastora Dalva, Sim, você que já até escreveu livro sim. sobre casamento, tem tanta experiência. Olha, às vezes você compartilha, né, do seu casamento, de sonhos, a pessoa chega e já fala, não, melhor separar. Não é verdade? Ou uma Sim. solteira, uma pessoa que tem um sonho de casar, que chega e compartilha, a pessoa fala, não, você já passou da hora. Sabe, são pequenos comentários, Sim. sabe, que são as pragas. Eu quero até dar uma dica São as ervas aqui, daninhas no nosso jardim. que eu me lembro que... Porque você sabe que a gente... Existe ali, né, um momento que você cultiva o seu espírito. Sim. E eu quero sempre estar perto de pessoas que cultivam esse espírito comigo. Eu me lembro que o Marcos tinha um discipulador, quando ele era pastor de rede, que ele sempre dava... Hoje não usa mais CD, mas ele dava CD com músicas. Eu comecei a desenvolver esse hábito. Sempre eu faço um presente para os meus discípulos. verdade. Eu sempre Já coloco recebi. um CD com músicas. Por quê? Para ajudar a alimentar o espírito. Amém. Né? Para ajudar a cultivar. Porque, né, você ali se enche do espírito... E algumas pessoas, aquelas ervas daninhas, compromete o solo, pastora. Sim. Muito. Sim. Compromete o solo. Então, assim, seja você essa pessoa. Amém. Igual que a pastora Marília falou, que você seja mola e nunca âncora. Sim. Da pessoa compartilhar, você puxar ela para trás. Mas também que você ajuda ela a alimentar o Amém. espírito. É verdade. Né? O diálogo da sua casa. Louvor na sua casa. Amém. Entendeu? Até noticiários que você escolhe não ouvir mais. Tudo isso é um ambiente que prepara o solo para que a semente floresça. Amém. Agora, quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já se depararam com uma situação em que Deus disse, separa dessa pessoa, porque ela não está contribuindo para o seu crescimento ou para o cumprimento do propósito de Deus para você? Já aconteceu com algumas de vocês e isso é lógico, né? Não estamos aqui para expor ninguém, nem para citar nomes, mas é importante você dar o seu testemunho para poder edificar. Conta para nós como é que foi. Já teve essa experiência? Já. Mais de uma, pastora Dalva? Mais uma em especial, que eu me lembro muito bem. Antes, o meu marido sempre teve muito claro no coração dele um chamado, né, pastoral. E por um tempo, ele tinha um amigo muito próximo e que eu, como esposa, já percebia que não era uma amizade que fazia bem para o meu marido. Uhum. Porque ele era uma pessoa muito natural, até em uma certa medida mundana, mesmo sendo cristão. Então, eu percebi que não era uma boa companhia. E nós sempre estávamos juntos, orando, e um dia o Senhor falou conosco que era momento de afastar. Uhum. E como isso fez diferença para que o propósito se cumprisse na vida do meu marido e na minha vida. E, consecutivamente, na vida dos meus filhos. Sim. Então, existem momentos que é momento de separar. Uhum. Algumas Sim. pessoas vão, sim, impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Seja por palavras, seja pela influência naquela amizade, seja pelo ambiente que ela te leva a frequentar ou palavras que ela te levam a falar. Elas vão te atrapalhar. É importante você ser sensível, né? Isso. E perceber que aquela pessoa não está contribuindo, que ela está liberando palavras de morte ou de incredulidade e que vão realmente, né, minar ali a sua fé. É muito interessante que também a gente, né, tem aprendido tanto sobre tantas coisas poderosas. A pastora Luiz até menciona isso, né? Você deve ter percebido também na Bíblia que Deus tinha uma grande promessa para Abraão. Uhum. E enquanto ele não se desligou de pessoas, e olha que eram pessoas próximas, não era assim um tio de Sim. terceiro grau, não. O seu pai chamava Tera, não é verdade? Significa atraso. Significa atraso, olha só, exatamente puxar para trás. Uhum. A Bíblia diz que enquanto enquanto Abraão não separou do seu pai, ele não cumpriu o propósito. Depois teve um outro personagem que foi Ló. E a palavra Ló significa véu, né? Que nos impede de ver, de vislumbrar, né, o propósito. E a Bíblia fala que depois que Abraão se separou de Ló, do véu, foi quando o Senhor falou, olha desde onde estás. Que coisa. Onde você estiver, olha para o céu.
Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia, né, da praia. Isso significa o quê? Que nós somente vamos cumprir o propósito de Deus se nós nos afastarmos de pessoas que são atrasos na nossa vida, para nos impedir de prosseguir. Às vezes é Amém. difícil, né, pastora Marília, a gente pensar assim, eu vou falar que o meu amigo, que eu amo muito, a minha amiga, é um atraso. Né? Eu não gosto de pensar assim. Mas você não precisa verbalizar isso, mas você Sim. precisa perceber. Precisa. É verdade. E é interessante, eu gosto muito de um texto que está em Amós 3:3. É facinho de decorar. Amós 3:3, pronto. Andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordo. Olha, é muito simples discernir esse solo, essa pessoa. Ela tem o mesmo coração que você? Ela tem o mesmo espírito? Ela pensa como você? Ela compartilha de uma mesma fé? Então, essa pessoa, ela está de acordo. Então, ela vai contribuir. Ela é um solo bom, um solo fértil. Mas, se não for, melhor se afastar. Não é verdade? Tudo que nós temos visto e ouvido aqui no programa e também em tantas palavras, é que aquilo que nós nos alimentamos diz muito ao nosso respeito. Sim. Né? As nutricionistas falam muito isso. Nós somos o que É o que comemos. Você é come. fruto do que você come, Ixi, não é verdade? Sim. Então, vamos avaliar a nossa dieta, não é verdade? Agora, diante de uma pandemia como essa que nós ainda vivemos, notícias de morte, crise financeira, como nós podemos manter a nossa fé fortalecida e não nos deixar ser contaminados? Pastora Valéria, você já começou a falar disso, agora fala para nós. Sobre o ambiente, né? Uhum. A começar da sua casa, ou aquelas pessoas que você convive constantemente, se cercando de palavras que reforcem a sua fé. Por quê? Porque as confissões corretas e a palavra, que é a Bíblia, ela alimenta a nossa fé. Por quê? Porque, e também os pensamentos. Né? Você sabia que nós temos que lutar constantemente contra o nosso pensamento? A palavra do Senhor diz, acho que é Filipenses, que tudo que é bom, que tudo que é perfeito, Louvável. que tudo que é louvável, né? Uhum. Se alguma virtude há, se algum louvor Louvor. existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Interessante que quando eu dava aula no cursão, eu me lembro que eu fazia uma dinâmica muito interessante, porque a Bíblia fala que nós temos que trazer o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Sim. E sabe o que eu fazia? Eu dava aula muito para os juvenis. Eu pegava, amarrava uma corda em mim, assim, na mão, e amarrava duas pessoas piando a perna delas. E ia puxando elas. Aí eu falava, agora tenta andar para a direita, tenta andar para a esquerda. Eles não conseguiam, porque eu estava puxando. Então, assim, cativo significa escravo. Aquela pessoa que está escravizada naquele rumo. Mas a nossa mente tem que ser escrava. Sim. Escrava da palavra. E eu ia puxando... E eles não davam conta de andar para outro lado. Por quê? Porque a mente estava cativa, Amém. alinhada com a obediência de Cristo. Então, palavras, imagens e pensamentos. Amém. Eu acho que uma coisa, pastora Marília, muito interessante que nós podemos fazer para guardar a nossa fé. Né? Eu penso que tudo isso que a pastora Valéria falou é muito importante. E uma das coisas que eu acho também importante é você guardar o que você fala. Uhum. Porque, às vezes, nós ouvimos muitas coisas que são reais. Nós não Que é um estamos fato, né? criando, né? É um fato. Mas o fato não quer dizer que é a verdade. Sim. A verdade é o que a palavra Amém. diz. Então, em momentos difíceis da nossa vida, onde o natural é o fato, eu preciso guardar a minha fé, porque a minha fé é algo que eu vou andar acima do natural, né? Acima do que eu estou vendo. Eu estou vendo que eu estou doente, eu estou vendo que eu estou desempregada, eu estou vendo que meu casamento está difícil, mas eu vou andar acima do que eu estou vendo, eu vou andar Amém. por fé. Olha, um exemplo muito bom para a gente. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui somente com essa palavra, com essa pergunta, mas a gente tem muita coisa para falar. Olha, um bom exemplo disso está aqui na Bíblia, quando o Senhor
menciona em Juízes sobre Josué e Caleb. Né? Para as pessoas que não conhecem muito sobre essas pessoas aqui mencionadas, a Bíblia fala que Deus deu uma promessa para Moisés. O Senhor deu uma promessa de uma terra que mana leite e mel, né? Que eles iriam ali usufruir de bons frutos, enfim. E quando eles estavam próximos ali de entrar naquela terra, 12 espias foram enviados para ver e espiar a terra. O que aconteceu? 10 espias voltaram com um relatório negativo, não é verdade? Sim. Não, ali tem gigante demais, nós somos como gafanhotos, não vai dar certo, não vamos. Gente, Deus tinha prometido aquela terra. Agora tiveram 2, apenas 2, olha, que voltaram com um outro relatório. Isso. Eles voltaram falando, não, eia, subamos e possuamos a terra. A Bíblia fala que havia neles um outro espírito. Qual espírito? O espírito da fé, Sim. daquilo que você crê, de você se apossar das promessas do Senhor. Agora, nós, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nós precisamos optar. Nós precisamos definitivamente colocar os nossos olhos na palavra e nas promessas de Deus. Por quê? Porque Deus não mente. Sim. Né? A verdade, definitivamente, não é o fato, não é o que você vê. Não é o relatório de alguns, a verdade é o que Deus disse. Amém. E como contamina, Amém? né, pastora Maria? Sim, Esse texto que você acabou de mencionar, o que é interessante nele? É que 80% foi negativo. sim, Eles viram o fato e aceitaram o fato. E 20% viram o mesmo fato, mas eles não aceitaram o fato, eles creram na promessa. Então, eu acho que quando nós vivemos isso no dia a dia, com certeza, as pessoas que vão falar o fato para nós vão ser a maioria. E as pessoas que vão falar a verdade da palavra para nós vão ser a minoria. E nós precisamos escolher quem nós vamos ouvir, a maioria ou a minoria. é verdade. Nós estamos, então, agora finalizando esse primeiro bloco, foi tão poderoso, com tantas citações bíblicas e exemplos da nossa vida, falando sobre esse tema, semente, solo e favor. O que prevalece na hora de usufruir a bênção de Deus? Nós vamos para um segundo bloco, não saia daí, já já a gente volta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo. E o meu é Ana, e nós estamos aqui hoje para te apresentar o canal dos Radicais Kids. Nele nós podemos encontrar diferentes tipos de programação. O que você já aprendeu com as lições do canal? Vamos lá! Você sabia que o Templo de Salomão foi completamente destruído? Sim, nesse episódio aprendemos que Deus não mora em prédios, mas sim no nosso coração. Uau, nós também lemos o livro de João em 21 dias, lendo um capítulo por dia, já que o Evangelho de João tem 21 capítulos. Ei Marcelo, qual é a série que você mais gosta no canal? É o Amado Coração. Eu também, principalmente a parte que as crianças contam a história. Muito bem, você também quer fazer parte dessa turma e conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais divertida? Então não deixe de conferir o canal dos Radicais Kids. É só acessar www.youtube.com/radicalskids. Se inscreva, deixe seu radical like e ajude a divulgar o canal. Tchau! Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, O Amado Coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, O Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, editoravideira.com. Não perca!
Estamos de volta no nosso segundo bloco, falando hoje sobre semente, solo e favor. O que prevalece na hora de usufruir a bênção de Deus? Nesse bloco, nós vamos compartilhar sobre o que nós já começamos falando sobre relacionamentos. E nós falamos no primeiro bloco exatamente sobre isso. Eu acho que vocês vão se lembrar agora de um ditado muito comum que nós crescemos, eu pelo menos cresci ouvindo alguém dizendo assim: diga-me com quem andas. Que direi quem tu és. Isso, que direi quem tu és. Olha, eu acho que esse ditado tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Verdade. Que as pessoas, elas realmente são trampolim, né, vamos dizer assim, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Nós falamos no primeiro bloco muito sobre relacionamentos e vamos agora entrar sobre 2 relacionamentos que a Bíblia fala de 2 pessoas que cumpriram o propósito de Deus. Mas, olha, eu acho muito precioso o que tinha no coração de uma delas. A Bíblia fala sobre Elias e Eliseu, né? Depois estuda lá um pouquinho para você ver que história tremenda desses 2 homens de Deus. Eliseu, ele era um trabalhador no campo, limitado. Possivelmente, ele cresceu ouvindo as pessoas falando: não, você sua vida é essa, vai ficar nesse campo o resto da vida, não vai dar em muita coisa. Mas sabe que ele vivia perto de Elias, que era um grande profeta de Deus. Elias fez muitos milagres, multiplicou o azeite da viúva, jogou o machado na água e as águas se dividiram. Elias orou contra os profetas de Baal, foram muitos, e Deus trouxe resposta com fogo. Eu acho que Eliseu ficava assim: gente, esse cara é demais, ele é topíssimo, ele é o top, né, o top das galáxias, não é isso que as pessoas falam hoje? Então, eu acho que Eliseu foi muito inteligente, esperto, mas havia algo na vida dele que me chama muito a atenção. Sabe o que é? O coração. Eliseu tinha um coração pronto para aprender. E ele andava junto com Elias, ele ficava percebendo ali: nossa, ele fez esse milagre, ele fez aquele milagre. E você vai ver por 3 vezes na Bíblia Elias falando: não, eu tô indo ali. Ele fica. Não, eu vou com você. Né? Eu vou ali, fica. Não, eu vou com você. Isso fala, então, de um relacionamento para o cumprimento de um propósito. E nós precisamos discernir isso, porque estamos o tempo todo diante de muitos desafios, né, pastora Valéria? Demais. Você ali na escola, pastora Dalva também à frente, né, do trabalho social, na vida da igreja. São tantos desafios, estamos à frente de tantas igrejas e de tantos ministérios que dependem de nós, as crianças, pastoras, e nós precisamos ter a nossa fé, né, ali junto com pessoas que sonham alto e grande, como nós temos no nosso meio. Mas é tão interessante que eu estava meditando no primeiro bloco, eu falei da hortinha que eu tenho lá em casa. E eu tenho, você já deve ter percebido, a couve, para ela crescer, porque ela é uma folha e ela pesa, não é verdade? Para ela crescer, ela tem que ter uma escora, não sei quantos já viram. Então, ela tem as pessoas colocam tipo uma vara e amarra a couve ali para que ela possa crescer. Já vi. Quem já viu? Sim. Já viu? E também o tomate tem isso. Não vamos longe, não. Vamos falar da parreira, né? Que tem tudo a ver com a videira. Tudo. A parreira é aquela planta linda que vai emaranhando ali, né? Ali naquelas escoras, até ficar aquela plantação maravilhosa para dar aqueles frutos. Mas eu quero trazer para a nossa realidade essas escoras. O que são as escoras? São os suportes, né? É o suporte para quê? Para nos manter firmes, nos manter de pé em dias difíceis. Sim. Nós falamos no primeiro bloco sobre amizades, sobre relacionamentos, sobre discípulos, pessoas que nós vamos ali ter do nosso lado para ter a mesma fé que nós, para nos levar para cima e para, né, nos trazer o ânimo ali para que possamos prosseguir. Mas, se tratando, então, ali dos dias difíceis, nós vimos também que uma planta precisa estar bem suportada, escorada ali para ela crescer. É nos dias difíceis, de lutas e tribulações que nós passamos. Existe uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, sabem, mas as estatísticas dizem que
as mulheres são as mais acometidas em ansiedade e depressão do que os homens. Né? Eu acho até porque também a gente pensa em tanta coisa, em filha, em casa. Mulher avalia mais, né? Ela é mais detalhista, né? Mas essa pesquisa que eu li também fala que o Brasil é o 5º país de pessoas mais ansiosas no mundo. Uau! Agora, como pastoras, nós convivemos de perto aqui com muitas pessoas, especificamente das mulheres. Vocês concordam com essa estatística? E qual a razão de, mesmo sendo mulher de Deus, temos a palavra, temos a promessa, às vezes viver debaixo de tanta ansiedade e medo? Nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade, muito medo. Mas por que que as mulheres elas sofrem mais? Eu imagino que hoje nós precisamos avaliar também como nós somos formadas, né, pastora Marília? A mulher ela é mais emocional e, portanto, mais atingida nas suas emoções. Né? E eu creio que o diabo aproveita muito disso. E como nós vivemos em um contexto de conviver com muitas pessoas, e a ansiedade ela começa a entrar através do medo. Eu tenho medo, por isso eu fico ansiosa que o meu medo se realize ou que aconteça. E eu penso que hoje, como igreja, e diante do texto que nós estamos falando, do solo, que nós temos que preservar aquilo que está à nossa volta, eu acho que um dos motivos que nós, mulheres, ainda andamos de forma tão ansiosa, no meio de todas as dificuldades, é que muitas vezes nos faltam as escoras. Né? Você falou, né, dessas escoras que segura a couve, que segura a parreira. Na verdade, quem são essas pessoas hoje, na prática da nossa vida? São pessoas que falam a palavra de Deus. Né? No dia que você não tem força para falar. São pessoas que te falam, que te mostram o alvo no dia que o alvo está embaçado para você. Né? O dia que seu casamento está passando um momento difícil, alguém chega perto de você e fala, tem jeito. Né? Teve para mim. Era uma palavra de fé, né? né? A palavra de Deus diz. E eu acho que essas pessoas, elas vão fazer a diferença. Porque quando você está abatida, angustiada, com medo, o que vai fazer diferença na sua vida? Quando alguém chega e fala para você, não fique assim, isso vai mudar. Porque a palavra de Deus diz isso. Porque Deus já fez isso na vida de alguém. E quando a pessoa te traz esperança. Porque para mostrar o que está acontecendo, você não precisa de ninguém para te mostrar. É verdade. Nós falamos no primeiro bloco sobre isso, sobre a importância desses relacionamentos, dessas pessoas. Sabe que também eu penso que nós temos sido tão agraciadas, tão abençoadas com essa revelação da palavra da graça, desse descanso, desse amor incondicional de Deus que nos ama independente dos nossos erros. Eu acho que muitas vezes nos faltam essa revelação, né, de que Jesus ele já fez uma obra que está consumado, né, que você não vai viver pela demanda, mas pela provisão. Eu amo meditar nos milagres de Jesus. Olha, quando Jesus ele se encontrou ali diante de uma multidão com fome, né? Vocês vão se lembrar daquele texto onde ele multiplicou os pães e os peixes. Ele não ficou avaliando, meu Deus, quantos eu vou precisar? Deixa eu fazer a conta. Será que vai dar? É longe? Onde eles vão buscar? Não, ele não avaliou a necessidade, ele não ficou preso ali na demanda, mas ele olhou para o Pai, pegou aquilo e falou, Senhor, graças te dou. Só isso. Isso é o quê? Alguém que vive pela provisão, que não está preocupado no tamanho da dívida, do tamanho do problema, né? Se o filho vai ou não permanecer na igreja, se a dívida vai ser paga, mas ele simplesmente olha para Deus, né, pastora Valéria? Uma coisa que eu percebo, que a senhora falou da estatística e falou das mulheres, eu percebo a mulher ela carrega sobre si muita culpa, pastora. A gente tem que lutar contra a culpa e contra a condenação o tempo todo, mas nós temos que reter a graça. Amém. Sabe, nós temos que fluir, nós todos estamos servindo a Deus e realmente pesa sobre a mulher ali, há muitas responsabilidades, por isso que ela teme muito. Então, a mulher são várias questões, né? Ela tem a questão
dos hormônios, que isso é físico, muitos hormônios. Ela tem a questão de multitarefas, né? Sim. Hoje a mulher trabalha, tem a casa, tem os filhos. Mas é importante essa vara de sustentação. Amém. Essa vara de sustentação, ela funciona para que você mantenha-se de pé, inabalável, né? Sim. E quando essa vara de sustentação, então, está no seu discipulado, é muito melhor. A senhora Amém. mencionou Elias e Eliseu. Uhum. É um exemplo de discipulado, para mim, sem igual no Velho Testamento. Também acho. É algo assim, uma coisa assim tremenda. Queria desafiar, já que a pastora Marília mencionou, você estudar, você avaliar. Leia esses versículos, mas assim, meditando sem pressa. A Entendeu? Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Isso. Eu amo esse texto. Aliás, eu amo a palavra, meu Deus. Eu É, sou- hoje a senhora está fluindo em sou muito versículo. apaixonada Isso é pela muito bom, palavra o de ambiente Deus. aqui está muito bom. Amém. É porque é a palavra, né, Bíblia, não somos verdade. nós. Mas sabe, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, porque um dia que um tá lá na cama, o outro vem e puxa, fala, não, levanta. Um dia que tá não com é? frio, o outro aquece. O outro, ai, tô com frio, não, vou te aquecer. Acho isso precioso demais. É Acho que nós verdade. 3 podemos falar aqui, É né? verdade. Nós é temos verdade. um cordão que nos Temos, une, que é uma verdade. fala na vida da outra. Amém, É tão amém. precioso isso. Não fique sozinha, né? Se envolva na vida da igreja com mulheres de Deus, com Amém. homens. Você que está nos ouvindo, né, do sexo masculino, nós temos uma visão muito, muito poderosa, que é o discipulado. Jesus não andou sozinho, ele era Deus. É. Poderia ter feito tudo sozinho. Ele precisava de alguém para fazer milagre? Não, mas ele andou Ele decidiu, né? com 12. Aliás, Deus não é 1, ele é 3. É. A pastora Valéria falou. Depois ele andou com 12. Depois ele andou próximo ali de 3. E quando foi enviar, falou, vai de 2 a 2. Foi. Princípio poderoso. Isso fala desse cordão de 3 dobras que não se arrebenta. E por falar em arrebentar, vamos aqui falar das coisas inabaláveis, né, Sim, pastora Valéria, como sim. você mencionou. As coisas abaláveis, elas são coisas feitas pelo homem, na sua Sim. força, naquilo que ele pode fazer. Agora, muitos casamentos, nessa pandemia, deu para a gente perceber, eles foram abalados. Na realidade, não sei se eles foram ou se eles já estavam, né, abaláveis. Será que a causa foi a pandemia ou eles já estavam abalados e a pandemia foi somente ali um termômetrozinho que mostrou a realidade? Trouxe à tona. Isso. Né? Eu acredito que nada acontece da noite para o dia. Uhum. Sim. Né? Acontece um evento e, de Verdade. repente, fui abalado. Na verdade, as coisas são abaláveis ao longo de alguns anos. E as pessoas, elas não percebem ou elas não querem perceber. Porque eu penso que, principalmente no casamento, nós podemos ver que algumas coisas nós percebemos, por mais naturais que nós possamos ser, nós percebemos que algumas coisas precisam da intervenção de Deus. Mas, muitas vezes, a gente não busca essa intervenção. Né? Tem uma palavra do pastor Luiz que ele diz que todos nós precisamos ter um momento papai. E qual é o momento papai? Para quem já assistiu, né, o desenho do Popeye, você vai lembrar. Quem não assistiu, vai lá na internet que você vai descobrir. O Popeye, ele tomava um espinafre, comia um espinafre e ele ficava forte e ele apanhava e o momento que ele comia o espinafre, ele ficava forte e ele ia lá e resolvia o problema. que Virava estava o jogo, acontecendo. né? Virava o jogo. Mas qual é o grande problema do momento Popeye? É que você pode usar ele de forma errada. Tem pessoas que, em vez dela usar força e ir com tudo contra as obras do diabo e contra o inferno, ela acomoda com as obras do diabo, o que está fazendo no casamento, na vida dos filhos, e ela vai agindo de forma natural, olhando de forma natural. E no momento que ela não precisa explodir, ela explode. Aí ela usa o momento papai para separar, para falar palavras negativas, para usar de forma errada aquele momento que ela poderia ter usado para salvar o casamento. Então, eu penso que nessa pandemia, muitas pessoas usaram o momento papai de forma errada. Sim. Pediram separação, brigaram muito, mas eu acho que hoje nós precisamos entender uma coisa. Ser inabalável é quando você é alguém espiritual. E você fala da parte de Deus e faz aquilo que Deus quer que você faça, seja em qualquer área da sua vida.
Então, queria só falar uma frase, pastoras, que traduz muito bem o comentário da pastora Dalva. É quando nós podemos fazer, a pressão virar poder. Exatamente. Aquilo que é abalável, ele tem que ser abalado Sim. mesmo, mas é nesse momento que nós invocamos o Senhor. Né? E nesse momento é que Deus vem. Acho que falta muitas vezes isso, né? Convidar, invocar. Amém. Porque o Senhor está pronto, né, para nos atender sempre. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, para as pastoras. Houve na sua vida uma experiência em que você chegou a pensar que tinha fugido do seu controle? E depois que você passou por aquela experiência, você aprendeu uma lição que Deus queria te ensinar e você permaneceu inabalável? Qual a lição que você aprendeu? Bem, Compartilhe pastora, conosco para nos edificar, então. eu tive várias experiências, vários momentos como esse que a senhora falou, mas uma em especial foi quando nós fomos para os Estados Unidos. Eu, meu esposo, 2 filhos pequenos, e nós íamos começar um trabalho lá, uma igreja, e a coisa desandou, né? Não foi conforme o planejado. Mas você sabe, eu realmente perdi o controle. Eu não pensei que eu tinha perdido. Nós perdemos o controle. Mas o Senhor nos ensinou uma lição muito grande, em que nós fizemos algumas coisas que a gente não gostaria, e o Senhor foi ensinando que nós deveríamos conviver com as pessoas amando mais elas do que julgando elas. Porque eu passei por situações muito difíceis que eu tive que fazer coisas que, se eu tivesse de fora olhando, eu ia falar, gente, mas por que eu fiz isso? Mas o amor de Deus foi tão grande, o amor das pessoas, Deus nos envolveu assim de uma maneira tão maravilhosa, e eu comecei a perceber. Nós fomos nos Estados Unidos para nós aprendermos a amar mais e julgar menos, porque diante de situações difíceis em que nós nos deparamos, a graça de Deus se manifestou. E nós falamos, gente, mas nós não merecemos essa graça. Mas Deus manifestou. Então, eu tive uma experiência com a graça muito grande. Amém. São nessas circunstâncias que o Senhor se manifesta, Sim. né, na nossa vida e nos ensina. E você, pastora Dalva? Pastora Marília, foram tantas Tem uma situações coleção de situações. Um que rol. fugiu do meu controle. Ai, foram Deus. muitas. Mas eu acho que com todas elas o Senhor é tão bondoso que Ele nos ensina com cada uma, né? Mas em especial uma que nós vivemos quando nós estávamos construindo a nossa casa. E, de fato, a gente já tinha investido tudo que a gente tinha, vendido tudo que a gente tinha, e a casa ainda não tinha terminado. E eu me lembro que eu e o Luiz, naturalmente, conversando, decidimos, vamos colocar materiais mais baratos na nossa casa. Nosso sonho é porcelanato, granito na escada, mas vamos diminuir, né? Vamos baixar o sonho aí. Baixar o padrão um pouquinho. Porque o dinheiro não dá. E eu me lembro que um dia o Senhor me deu uma palavra. Ele falou, não baixe o padrão que eu coloquei no seu coração. Uau. Porque eu vou te dar. Me pede que eu vou te dar. E aí, naquele dia, eu falei, Senhor, então eu vou pedir. Eu não vou olhar para a minha conta bancária, eu não vou olhar para o que eu não tenho, eu vou olhar para o Senhor, como você falou, eu não vou ver a demanda, eu vou ver a provisão. Amém. E naqueles dias, eu pude experimentar de coisas sobrenaturais que aconteceram. Né? Marmoraria que estavam fechando, vendendo muito mais barato. As portas, né, que Deus abriu para portas vocês. que Deus Na hora que você abriu. decidiu não abaixar o padrão, E a bênção foi- te alcançou. E Deus me ensinou algo que realmente fugiu ao meu controle, né? Que enquanto você tem dinheiro, você vai controlando, você vai pagando. Você pode, né, fazer. Mas aquilo que foge ao seu controle é um momento que Deus te ensina que Ele é a sua provisão. Amém. Não são pessoas, não é a sua conta bancária, mas Ele é a sua provisão. Aleluia. Amém. São experiências tremendas, poderosas, né? Eu também tive muitas experiências na minha vida, e a gente já está sempre compartilhando aqui na mesa experiências de cura, de provisão de Deus, né? Já falei muito dessas experiências. Eu tive também uma experiência que mexeu muito comigo, as duas que estão aqui me acompanharam muito de perto. Foi quando um médico da minha coluna, que me acompanhava durante muitos anos, suspeitou de um câncer no osso da minha coluna. Mas foi algo muito forte que eu pensei realmente que eu ia morrer. Era perto, faltava uma semana para uma conferência grande, Radicais Livres ali,
né, no estado de Serra Dourada. Eu não podia falar nada para meu marido, que ele já estava lidando com muitas pressões. Ele me encaminhou ali para um hematologista, já fui para uma mesa de cirurgia para colher material, enfim. Foram momentos muito difíceis, né, de um vale na minha vida, graças a Deus que eu tenho discipulado, né, as irmãs aqui e outras que não estão, que me sustentaram a minha fé, a pastora Márcia. E depois, no final de tudo, depois de 3 meses de pesquisa, eles chegaram à conclusão que é um hemangioma, uma pequena mancha na minha coluna, que é uma manchinha do bem, né, assim, que não tem do bem, assim, não era nada maligno, mas foi um teste, né? Foi um teste de depender de Deus, de ir para Deus. Parecia que tinha fugido do meu controle. Sim. Mas o Senhor queria mesmo era me ensinar. São lições muito poderosas e que você seja abençoado com cada um desses testemunhos. Passou tão rápido, né, o nosso segundo bloco. Sim. Hoje nós estamos falando sobre semente, solo e favor. O que prevalece na hora de usufruir a bênção de Deus. Nós vamos ainda para um terceiro bloco, onde cada uma das pastoras vai deixar uma palavra para alimentar a sua fé. Fique aí, já já a gente volta. E para você, líder, envolvida no Ministério dos Radicais Kids, não perca a nova edição do Manual do Discipulador. Confira em nosso site editoravideira.com. Estamos de volta no nosso terceiro bloco do programa Batom e Bate-Papo de hoje, em um formato um pouquinho diferente, onde cada uma das pastoras vai deixar uma palavra para você. Hoje nós estamos falando para você de um tema muito precioso, que é a semente, o solo e o favor. O que vai prevalecer na sua vida na hora de usufruir a bênção de Deus? É interessante que quando nós vemos a palavra de Deus, em muitos temas, em muitos assuntos e comentários a respeito de grandes homens de Deus, nós podemos ver que o solo fez muita diferença na vida deles. E muitas coisas que fizeram diferença na vida dessas pessoas foi aqueles que estavam próximo deles. Pessoas vão reforçar força ou fraqueza em você. Pessoas que estão perto de você vão inevitavelmente te ajudar ou vão te atrapalhar. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 11, 23. Diz que quem não é por mim, Jesus dizendo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, com certeza, pessoas que estão perto de você, elas vão te ajudar a juntar ou elas vão espalhar. Como que isso se aplica, pastora, na minha vida? Isso se aplica na sua vida, no seu dia a dia. Sabe, pessoas que vão acrescentar fé no seu coração. Você precisa estar rodeado dessas pessoas. Pessoas que vão gerar incredulidade, desânimo na sua vida, você precisa se afastar delas. Em muitas circunstâncias, nós precisamos checar onde nós estamos indo, o que essas pessoas estão influenciando no meu dia a dia, na minha vida. Se nós formos olhar a palavra de Deus, Davi, ele estava vivendo um momento muito especial na sua vida, que era, ele estava caminhando para o propósito de Deus. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Pessoas apareceram, Apareceu um rei, Saul, que diz para ele, não vai, você é só uma criança. Apareceu o seu irmão, que diz para ele, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Você só veio aqui olhar a guerra. Se ele tivesse ouvido vozes negativas, pessoas que estavam influenciando a vida dele, mas de uma forma negativa, ele não teria conquistado o reinado e muito menos teria vencido o gigante, nem enfrentado o gigante. E você pode estar vivendo a mesma coisa. O Senhor tem propósito na sua vida. E o Senhor está te conduzindo a esse propósito. Mas pessoas são colocadas, muitas vezes, pelo próprio diabo, para roubar de você aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. O pastor Luiz sempre diz algo que eu acho muito poderoso e é muito aplicável nisso que nós estamos falando. Se o diabo ele quer te derrubar, ele vai colocar uma pessoa perto de você.
Mas se Deus quer te levantar, Ele também vai colocar pessoas perto de você. Então, que tipo de pessoas estão perto de você? Você precisa sempre avaliar isso. São pessoas que estão te ajudando a correr para o propósito, ao cumprimento dele, ou pessoas que estão te puxando para trás, para que você não cumpra o propósito de Deus. Sabe, você precisa avaliar, porque nem tudo que está perto de você é bom. Nem todas as pessoas que falam na sua vida são falas boas, são falas que edificam. E o solo é muito importante. Você precisa avaliar para que essa semente dê frutos. Sabe, se nós formos ver a palavra de Deus, quando Moisés ele pediu para que os espias entrassem na terra e avaliassem o que tinha lá dentro, 10 voltaram dizendo que tinha gigante e que era impossível entrar naquela terra. Mas 2 avaliaram diferente. Eles olharam a mesma coisa, mas avaliaram de forma diferente. Eles falaram, nós podemos. E se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar e vamos conquistar aquela terra que o Senhor já nos prometeu. Mas por que 2 visões tão diferentes de pessoas que viram a mesma coisa? É porque o Senhor, Ele tem pessoas que são uma com Ele, que creem na palavra de forma incondicional, ainda que o que ela está vendo não seja algo bom e nem seja algo que acrescente a fé. Mas as outras, tem outras pessoas que estão perto de você, que elas vão falar apenas aquilo que elas estão vendo. E normalmente a gente está vivendo situações que às vezes o que nós estamos vendo não é algo bom, nem é algo que nos gera fé. Mas você precisa estar rodeado de pessoas que vão te propiciar fé, que vão te acrescentar força para continuar e não perder o rumo do propósito que Deus tem para você. E é muito interessante nós vermos que quando a Bíblia fala de Josué e Caleb, que foram aqueles apenas 2 que creram, o Senhor fala que neles houve um outro espírito. Que espírito é esse? É o espírito da fé. É daqueles que fazem parte dos que creem na palavra de Deus. Se você crê, se você faz parte daqueles que creem, ande com pessoas que creem. Ande com pessoas que falam a palavra. Ande com pessoas que não minam a sua fé quando você olha para o propósito. Ainda que você não esteja vendo, você vai andar por fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Então, deixa eu te falar uma coisa. Certeza e convicção. Nós vamos ter certeza e convicção, mesmo quando ainda não vemos o fato consumado. Isso é fé. Ande perto de pessoas que acrescentam força em você. Fuja daquelas que acrescentam fraqueza em você. Então, queridos, nós estamos comentando aqui muito hoje sobre como permanecer inabaláveis. Nós sabemos que nós vamos permanecer inabaláveis porque nós estamos servindo ao Senhor e nós estamos retendo a graça. E nesse espírito, eu quero compartilhar aqui 2 versículos de Hebreus com vocês, onde diz que nós estamos indo para Sião. Tem muita gente indo para Sião. Eu quero estar lá também. E você sabe o que afasta as pessoas do Monte Sião? Sabe o que faz as pessoas ficarem abaladas e serem muito abaláveis? Medo, insegurança, né? Aquela sensação de achar que vai ser reprovado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Vamos ler ali em Hebreus 12, o capítulo 12, versículo 22 a 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Sabe o que nós percebemos nesse texto aqui? Todos estão em Sião. É como se o mover do Monte Sinai tivesse passado. O mover do Monte Sinai, ele foi bom, ele foi necessário,
Mas ele cumpriu o seu propósito, que era mostrar para os homens a santidade de Deus, o caráter do legislador, que era santo, que era perfeito. E que nós não somos capazes de cumprir aquela perfeição e de cumprir a justiça de Cristo. Aí Deus foi e trafegou para Sião. Vamos junto com ele, olha o tanto de gente que está lá. Deus Pai está lá. O Senhor Jesus, o mediador da aliança, também está lá. A Jerusalém Celestial, que nós estamos esperando, está lá. Sabe? A Universal Assembleia, que é aquela igreja dos primogênitos arrolados no céu, também está lá. E Jesus, o mediador da nova aliança, também está lá. Gente, vamos com esse povo tudo. E o sangue, que fala coisas superiores, também está lá. Ele nos deu base para estarmos lá e pisarmos nesse Monte Sião e vivermos nele. Interessante que, nesse trecho, a palavra de Deus diz que Deus é o juiz de todos. Por que é preciso um juiz para nos declarar inocentes e justos? Porque nós nos sentimos condenados e acusados. Isso é muito encorajador, porque Deus, ele nos julgou. Nós somos esses justos aperfeiçoados que está escrito lá em Hebreus. Gente, eu sou justo e aperfeiçoado? Sim, você é. Sabe por quê? Sabe o reto juiz, que é aquele que dá o veredito? É aquele que encerra uma sessão, aquele que encerra um júri, um tribunal do júri, aquele que dá a última palavra, né? Tem até aquela cena, né, que ele pega o martelo e bate, ou seja, encerrou. Eu quero te dizer, hoje ele está com um carimbo na mão dele, não com um martelo. Sabe o que está escrito nesse carimbo? Ele é grande, ele é bonito, ele está escrito de vermelho e ele está escrito assim, justo, justa, inocente. E na hora que nós estamos com ele em Sião, quando você vai entrar, ele bate o carimbo. Por causa do sangue de Jesus, eu e você, nós fomos carimbados pelo reto juiz com a justiça de Cristo. E isso é muito encorajador, por quê? Porque interessante que Deus, ele nos conhece muito a fundo. Ele sabe de todas as nossas fraquezas, ele conhece todas as nossas habilidades. Por que será que ele nos carimba com esse justo aqui, com esse inocente? Deve haver uma base muito concreta para Deus fazer isso, de nos declarar justos. E sabe qual que é essa base? Sabe qual que é o fundamento que Deus usa para essa declaração? A justiça de Cristo, o mediador dessa aliança. Né? Nós trafegamos com Jesus, nós trafegamos com Deus Pai, lá do Monte Sião, onde que o pecado era muito claro, onde que ele vinha e promovia separação. Mas agora nós trafegamos, nós viemos com ele. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que é encorajador? Porque nós não estamos mais inseguros. Não sei se você se lembra, a palavra de Deus diz que quando Davi estava para morrer, estava para partir, ele chamou seu filho, Salomão, que ele sabia que ia ser o herdeiro, que ia ser o rei, o sucessor, ele deu conselhos para Salomão. Ele deu 2 palavras. É claro que lá na Bíblia tem todo um texto, mas eu queria resumir em 2 palavras. Ele falou para o filho dele, ser forte e seja corajoso. Interessante que ser forte não significa que não vai haver fraquezas, mas significa que alguém vai ser a sua força. Esteja bem com Deus, esteja alegre, porque a alegria do Senhor é a sua e a minha força. E seja corajoso. Ah, mas todo mundo já sabe, pastora, que o homem tem que ser corajoso. Será? Nós todos temos que ser corajosos. Os homens também são corajosos. Por isso, Davi deu o conselho para o filho dele. E esse seja corajoso não significa que você nunca vai ter medo, mas significa que quando algo amedrontar, não desanime, não fique amedrontado. Por quê? Porque aquele que é o juiz e aquele que é o mediador e o Todo-Poderoso estará com você. E quando você tem alguém muito forte com você, em determinadas situações, você fica bem. Por quê? Porque aquilo te dá coragem, como nós nunca estamos sós, como nós nunca seremos abandonados. Então, nós podemos ser fortes e nós podemos ser corajosos. Sabe, a Bíblia diz em Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firma para sempre. Então, nós viemos
para o Monte Sião. E nós vamos permanecer inabaláveis, firmes como ele. Já que você veio comigo para o Monte Sião, Deus te abençoa, tenha uma semana abençoada e vamos ficar junto com os justos aperfeiçoados e a Universal Assembleia arrolada nos céus. E de lá nós estamos realmente governando com Cristo e reinando em vida. Deus te abençoe. Amém, que bênção. Glória a Deus. Tudo depende do solo. Quero falar sobre esse assunto com você. Quero enfatizar essa verdade espiritual tão poderosa e que realmente vai definir o curso da nossa vida. A palavra de Deus fala que nós somos árvores, né? Lá no Salmo fala que nós somos plantados bem junto a ribeiros de águas, no Salmo 1. Mas a Bíblia fala também em Isaías 61 que somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E Jesus também falou isso lá no Novo Testamento, né, em João 15. A Bíblia fala que nós somos plantados para dar frutos e frutos que permanecem. Então, com esse entendimento que nós somos essa árvore plantada, né, que nós somos essa semente plantada pelo Senhor para frutificar, é muito importante avaliar em que solo nós fomos plantados. E esse solo é exatamente o ambiente em que nós vivemos. Olha, os relacionamentos, eles fazem parte desse solo. Eles fazem parte desse solo que define o curso da nossa vida. Na parábola ali de Mateus capítulo 13, verso 36, Jesus fala também dessa semente. Ele fala do joio, do solo. Olha, você vê que aquela semente ela foi plantada em diferentes solos. Um solo à beira do caminho, outro ali no meio dos espinhos e também aquele entre as pedras. Mas a Bíblia também fala que aquela semente ela foi plantada numa terra boa, que produziu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Olha, o que seria então na nossa vida diária, na prática, esse solo ruim? Esse solo que não permite que essa semente ela germine e dê muitos frutos. E frutos que vão permanecer, como a palavra de Deus diz, eu quero afirmar aqui para você, e você vai concordar comigo, que são as pessoas, muitas vezes, que são colocados, né, na nossa vida e que, muitas vezes, elas impedem. Elas são como ervas daninhas e sufocam a nossa fé. Às vezes você vai compartilhar de algo, de um sonho que Deus te deu, né, para o seu casamento, para a sua vida profissional, ministerial, e às vezes algumas pessoas chegam com uma fé tão pequena e colocam palavras ali que vão minar a sua fé. Olha, definitivamente, você se tornará semelhante às pessoas com quem você se associa. Isso é um fato. É só você observar ao seu redor. Quem está influenciando você? Em que solo você está plantado? Então, eu vou te dar uma chave que eu tenho aprendido. Deus nunca vai nos pedir para desistir de algo sem nos dar algo maior em troca. De que eu estou falando? Muitas vezes, de amizades, de pessoas. Sabe, não vou muito longe, às vezes até discípulos que você acha que são discípulos, mas que no fim são pessoas que não têm o mesmo coração, que não têm o mesmo espírito que o seu, e que no decorrer dessa caminhada elas vão minar a sua fé e vão colocar ali palavras que vão denegrir ou que são palavras negativas que você vai para baixo ao invés de subir os altos montes que o Senhor tem para você, sabe? Aquele que não te ajuda, inevitavelmente vai atrapalhar você. Então, você sempre tem que ter uma pergunta. Como está a pessoa, né, que está ao meu lado? Ela está contribuindo para eu alcançar o propósito de Deus para a minha vida? Ou não? Com certeza, o lugar ao qual você vai chegar, que Deus tem para você, depende das pessoas que estão ao seu redor. Então, esse é um ambiente
O ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o futuro dessa semente. Sabe que tem um evento muito famoso até na palavra de Deus, que está ali no capítulo 5 de Marcos, no verso 39 ao 41. Quando Jesus chegou numa casa, as pessoas estavam chorando porque tinha uma criança morta. E ali, né, eles estavam já em prantos, e Jesus entrou ali do verso 39 ao 41, ele pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E a Bíblia fala que as pessoas riram, fala assim, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, olha só, todo mundo, ele falou, sai, porque eu vou fazer algo que somente aqueles que vão contribuir comigo, eles vão somar para esse milagre. A Bíblia fala, tomou Jesus o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. No verso 41 diz, tomando ela pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha, que milagre poderoso. Então, nesse contexto, Jesus foi orar, né, pela ressurreição daquela menina. Mas antes disso, ele precisou pedir para sair. Ele falou, saiam alguns, só fiquem aqueles que vão concordar comigo. A Bíblia fala que apenas Pedro, Tiago e João ficaram com ele naquele momento, além dos pais. E em seguida, aquela criança foi curada. Uau! Que coisa poderosa! Porque aquelas pessoas estavam ali para zombar, estavam ali porque elas não acreditavam, estavam ali porque eles tinham uma outra fé, um outro espírito. Então, dessa mesma maneira, olha, inevitavelmente, nós precisamos definir em que solo nós estamos plantados, as pessoas que estão ao nosso lado. Não que você vai falar para as pessoas saírem, mas ore para que Deus retire pessoas que não vão contribuir com você, pessoas que não têm o mesmo espírito que você, pessoas que não têm a mesma fé que você. Por quê? Porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Sabe, pessoas não vão contribuir, pessoas vão dizer palavras negativas. Então, não permita que esse tipo de pessoas impeçam os grandes milagres que o Senhor tem para você. Guarde o ambiente ao seu redor, né? Pessoas que realmente vão compartilhar da mesma fé, do mesmo coração e do mesmo espírito. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Creia, né, nos grandes sonhos e planos de Deus para você, mas não se esqueça de você separar, de você se afastar de pessoas que não têm esse mesmo coração, para que elas não te puxem para baixo. Ao contrário, pessoas ao seu lado vão te impulsionar a sonhar os grandes sonhos de Deus e ainda mais, não apenas sonhar, mas a realizar esses sonhos, esse grande propósito que Deus tem para você. Amém? Quero fazer uma oração nesse final, desse tempo precioso que nós tivemos, para que o Senhor possa aí tocar no seu coração e abençoar a sua vida. Se for possível, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e realmente receba essa palavra na sua vida. Amém? Senhor, nesta hora eu quero colocar cada uma dessas pessoas, ó Deus, que ouviram essa palavra, que estiveram conosco, Pai, para que essa palavra possa penetrar no coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa terra, Senhor, que esse solo esteja fofo, pronto, fértil. Ó Deus, para que a semente que somos nós possamos dar muitos frutos. Espírito Santo de Deus, dê discernimento, dê, ó Deus amado, percepção espiritual, sensibilidade, Pai, para que nós possamos discernir aqueles que vão contribuir com os sonhos e os planos do Senhor para nós, que vão nos impulsionar com a mesma fé que nós temos, mas também que possamos discernir aqueles que não vão contribuir. E nós te pedimos, remova do nosso caminho toda pedra, Senhor, toda praga, Senhor, toda erva daninha, para que nesse jardim que o Senhor nos plantou, nós possamos florescer e possamos exalar o bom perfume do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, que o Senhor abençoe você. Tenha uma semana abençoada. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo.
Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você.